E a gente fala agora sobre a outra guerra entre Israel e Hamas. O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas aprovou nesta semana uma resolução para abertura de corredores humanitários em Gaza. Rússia e Estados Unidos não votaram, mas o texto aprovado ainda não prevê qualquer tipo de cessar-fogo. Sobre isso, a gente conversa agora com o professor José Niemeyer, coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro. Professor, como sempre, uma honra falar com o senhor aqui na Jovem Pan. Muito bem-vindo, boa tarde, obrigado. Tiago, um abraço a você, aos assinantes da Jovem Pan. Bom, professor, falando sobre essa resolução do Conselho de Segurança da ONU, outras vezes a gente já falou aqui que uma coisa é o Conselho aprovar, outra coisa é isso ter algum efeito prático. Mas eu pergunto, por que não há discussão sobre cessar-fogo? Porque Israel diz que vai até o fim para acabar com o Hamas. É uma questão polêmica e parece que não tem fim, não é, professor? É difícil porque é uma guerra onde as partes elas não são simétricas. Você tem de um lado um grupo terrorista que diz que é administrador da faixa de Gaza, que é parte do território palestino, e de outro lado você tem um Estado soberano e independente. É muito difícil você negociar um processo de paz quando as partes não têm o mesmo tamanho institucional, vamos dizer assim, né? Um é um grupo terrorista que baseia a sua ação política na violência nua e crua. O outro é o Estado soberano e independente de Israel, que nós podemos questionar o governo de Israel, mas há uma institucionalidade, uma racionalidade por trás da existência do Estado de Israel. Não é uma guerra, Tiago, entre a autoridade palestina e o Estado de Israel. Eu tenho insistido isso desde o início da cobertura da Jovem Pan, quando a gente está conversando. É uma guerra que se caracteriza por partes diferentes em conflito, né? Na perspectiva institucional destas partes. Tanto, o que está acontecendo? Novos ataques terroristas no Mar Vermelho, contra embarcações de petróleo, embarcações civis, que é crime grave de guerra. Está havendo a entrada de outros grupos terroristas, os Houthis, que é um grupo com uma tendência hegemônica no Iêmen, contra a Arábia Saudita e apoiado pelo Irã, também atacando alvos de Israel e atacando esses navios, participando do ataque desses navios. Temos também o Hezbollah, que retrocedeu um pouco, mas continua distraindo, entre aspas, as forças de Israel ao sul do Líbano, para que se tenha duas frentes de ataques contra Israel, tanto de Gaza quanto do sul do Líbano. Então, é um conflito que não é um conflito como a guerra Ucrânia e Rússia. Ali você tem partes que são identificadas pelo sistema internacional como dois estados soberanos independentes. Aí fica mais... É difícil a paz lá também, na minha opinião, por enquanto. Mas lá fica mais fácil você sentar na mesa de negociação para poder negociar. Na questão Hamas e Israel, você tem um estado soberano independente e um grupo terrorista de outro lado. Agora, professor, em relação ao Conselho de Segurança da ONU, a gente já discutiu aqui o papel da ONU nesses conflitos modernos, vamos dizer assim, a própria questão da Rússia com a Ucrânia e o conflito no Oriente Médio. O senhor acha que, para se fazer um balanço desse ano de 2023 e desse posicionamento da ONU, como que é possível modernizar um órgão como a ONU para que haja uma efetividade maior? E a gente sempre, claro, é aquela guerra que a gente sempre se lembra de outros fatos, como a própria ONU no pós-Segunda Guerra, a criação da própria ONU, não é, professor? Para que a gente pudesse ter um Conselho de Segurança, Tiago, mais efetivo, nós teríamos que ter a amplitude deste Conselho, primeiramente. Há um projeto de convidar o Brasil, a Argentina não gosta dessa ideia, há um projeto de convidar a Nigéria, a África do Sul não gosta dessa ideia, há um projeto de convidar a Alemanha, que não faz parte do Conselho, como membro permanente, né? Convidar o Japão, China é contra. Então, ampliar o Conselho me parece difícil. Era ideal, o número maior de membros. Mas o mais importante é acabar com o poder de veto. Porque o poder de veto impede que você dê alguma autonomia para o Conselho de Segurança, em questões de segurança internacional, para que o Conselho seja efetivo. Ele é muito pouco efetivo, porque, na verdade, ele é um lugar onde 5 potências nucleares, Inglaterra, França, Rússia, China e Estados Unidos, na verdade, eles fazem o menos possível, essa que é a verdade, né? O menos possível para mexer com o status do poder internacional. O poder internacional fica concentrado nessas 5 potências que têm poder de veto, e os demais países
que fazem parte do sistema internacional e deste planeta, Tiago, ficam à mercê de interesses que não são os interesses de Gaza, de Israel, da Ucrânia. Não, são interesses de potências centrais pós-Segunda Guerra, não? E pós-Guerra Fria também, mas pós-Segunda Guerra, nós podemos já considerar, e que parece que olham o sistema internacional como se o sistema internacional ele tivesse um tempo diferente da vida das pessoas, né? da vida dos sujeitos que habitam este planeta, que são 8 bilhões de sujeitos, em torno disso. Professor Niemeyer, em relação ainda à guerra no Oriente Médio, o senhor acha que, de uma certa maneira, há uma surpresa a forma como a diplomacia internacional atuou para a libertação já de alguns reféns e também o Catar, que teve um papel preponderante, junto com os Estados Unidos também, fazendo essa discussão? Porque quando a guerra começou, a gente esperava uma atuação maior naquela região, que outros atores entrassem efetivamente nessa guerra. E, ao que tudo indica, não foi isso que aconteceu de uma forma efetiva, né? A diplomacia agiu de que maneira para tentar amenizar o sofrimento daquelas pessoas que estamos falando sobre civis, não é, professor? Excelente pergunta, Tiago. Exatamente isso. O papel da diplomacia norte-americana, inglesa, europeia no geral, mesmo a brasileira, afinal, cidadãos brasileiros estão envolvidos nesse conflito, foi muito interessante, dos países árabes também, não só do Catar, mas de outros países. Houve uma boa conversa diplomática nos bastidores, sem sombra de dúvida. Até porque, qual era o receio maior? Como é um conflito que envolve uma pequena faixa de território, que é Gaza, o grande receio era essa população ficar mais espremida do que já está ao sul de Gaza, e aí você ter a eliminação, o assassinato de civis inocentes em grande quantidade. Então, está aí um ponto positivo que a Jovem Pan está trazendo aos seus assinantes. O papel da diplomacia de vários países que estão envolvidos nessa questão foi importante, sim, e foi estratégico. Professor, a gente começou falando, o senhor citou a guerra na Ucrânia com a Rússia e já fazendo uma espécie de futurologia, né, para 2024. A gente sabe que nesse primeiro semestre teremos eleições na Rússia e, mais uma vez, Vladimir Putin deve ganhar. Até que ponto, professor, essa guerra o interessa politicamente? Olha, interessa muito a Putin. Putin é muito criticado pelos jovens na Rússia. Ele deve ganhar a eleição, sim, com o apoio da classe média, que é muito conservadora, e também daqueles que têm mais idade, né? Porque Putin tem um discurso muito de proteção do povo russo, né? Esse discurso não cai bem ao jovem, mas cai bem àquelas famílias mais conservadoras da classe média. Ele deve vencer as eleições e é fundamental que ele mantenha um objetivo que ficou sendo o segundo objetivo. O primeiro objetivo, há 2 anos atrás, quase 2 anos atrás, era chegar a Kiev, derrubar o governo de Zelensky e colocar um aliado no poder. Não conseguiu, foi uma derrota grave de Putin, mas agora ele tem um segundo objetivo, que é manter esses 18%, alguns falam que é 25% do território ao leste da Ucrânia, ocupado por forças armadas russas. Seria uma vitória, uma vitória de um outro nível, mas seria uma vitória e ajudaria, sim, para a sua eleição. Não tem muita dúvida que parte da classe média, a russa, parte daqueles que vivem muito ao redor do presidente, necessitam de uma vitória para a manutenção do grupo de Putin no poder. E quais o senhor acha que são as condições para que essa guerra efetivamente acabe? Ao contrário do que a gente vem falando do conflito no Oriente Médio, nós temos, no caso do leste europeu, 2 países constituídos, ou seja, 2 diplomacias que podem sentar na mesa de discussões, apesar de, nos últimos anos, a gente não ver isso avançar muito. Mas, de qualquer forma, o senhor acredita que é possível que tenhamos algum tipo de acordo? A própria Ucrânia pode ceder e a própria Rússia talvez ceder também? Tiago, a informação que a gente tem, além das Forças Armadas Russas serem 10 vezes mais potentes que as Forças Armadas Ucranianas, que já é uma proporção bem grave, né? É que a Rússia tem mais recursos para aguentar essa guerra. E é uma guerra de resistência, porque a Rússia invadiu, a Ucrânia está fazendo a contraofensiva, a Rússia estancou ao leste da Ucrânia, na região do Donbass, ali deixou sua artilharia, grande parte do seu exército, né, para garantir aqueles 18%, 20% daquela região. Então é uma guerra de resistência. A Rússia tem mais recursos, porque é a Rússia contra a Ucrânia, não é a Rússia contra algum país da OTAN. Se fosse, seria uma outra guerra.
Uma outra questão também, por mais que Putin tenha diminuído esse discurso, é a ameaça da utilização de armamento atômico tático, que é um armamento atômico menor, e Putin, a Rússia é um país atômico, né? E ele sempre que pode, ele volta com esse discurso. Ele parou ultimamente porque ele percebeu que a Ucrânia não conseguiu quebrar a resistência russa quando a Rússia consegue fixar parte do seu exército, da sua artilharia no Donbass, para garantir os 18%. Então, é uma opinião minha, particular. Eu tenho a impressão que Zelensky deveria conversar com as lideranças europeias, com os Estados Unidos da América, com os membros da OTAN e também com os interlocutores da Rússia, para tentar compreender se seria possível uma saída a partir de uma negociação sobre essa área do Donbass. Agora, isso seria muito ruim também para Zelensky, né? para o apoio político de Zelensky. Por isso que é uma guerra complicada, porque é uma guerra que envolve ocupação de território. Acho muito difícil, por isso que dei essa opinião sobre um acordo sobre a região já dominada pela Rússia. Acho muito difícil a Rússia sair da região do Donbass, desses 18% de terra ocupada, sem ganhar nada em troca. Acho muito complicado, até pela questão política com relação ao Kremlin, né? Acho muito difícil. Então, Zelensky vai ter que negociar pressupondo que vai perder território. É grave dizer isso, né, Tiago? Em pleno século XXI, um país soberano e independente como a Ucrânia perder parte do seu território, vamos aí dizer em 15%, mas me parece que a negociação vai ficar nesses moldes. Quanto que a Rússia vai ganhar do território ucraniano e quanto que a Ucrânia vai perder de território ucraniano. Para chegar à paz, a negociação passará por isso. Sem dúvida. E, professor, o senhor fala com propriedade do poderio militar da Rússia na comparação com a Ucrânia, mas é bom lembrar que a Ucrânia vem recebendo apoio de toda a comunidade internacional. Mesmo assim, o senhor acha que a diferença ainda é muito grande? O apoio está diminuindo, Thiago. Está diminuindo tanto em recursos financeiros como em meios militares disponíveis, até porque a Rússia está de olho nas fronteiras da Ucrânia com a Europa, né? Se começar a entrar muito armamento, pode haver ali uma retaliação contra algum país, como a Polônia, por exemplo, que é membro da OTAN, contra a Eslovênia, que é membro da OTAN. Então, isso deve diminuir. Outra coisa, Thiago, tem agora uma nova guerra no Oriente Médio. Os Estados Unidos estão muito preocupados com o escalonamento da guerra no Oriente Médio. E se o Irã ataca Israel com sua força aérea? Ou se a Síria tenta invadir Israel ao norte de Israel? Aí os Estados Unidos vão ter que mobilizar mais recursos financeiros e meios militares para o Oriente Médio. Já mobilizaram 2 porta-aviões que estão estacionados ali para tentar neutralizar algum ataque do Irã. E aí? E a China? E a China percebendo esses conflitos que surgem, e se a China quiser também organizar uma ação mais alternativa contra Taiwan, né? Invadindo e decididamente não permitindo a independência de Taiwan. Como é que os Estados Unidos vão fazer? Não sei se a OTAN ajudaria os Estados Unidos nesse caso. Como é que os Estados Unidos vão fazer com a sua força naval? Vão direcionar mais força naval para o Estreito de Taiwan, para o Mar do Sul da China? Muito complicado esse ano de 24, viu, Tiago? É verdade. Professor José Niemeyer, coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro. Mais uma vez, professor, te agradeço pela atenção, pela gentileza, desejo um bom Natal para o senhor, para a sua família, um feliz ano e voltaremos a nos falar sempre. Muito obrigado sempre pela disposição de nos atender. Um abraço. Bom Natal a vocês todos e um abraço especial a você, Tiago. Bom Natal. Muito obrigado.